Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro, sou membro da Liga Acadêmica de Radiologia. Estamos aqui para apresentar o CIT, o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Estou junto com o Alexandre, junto com o Dr. Eduardo e junto com a doutora Sani. Bom, o Dr. Eduardo Carnier Dornelas, ele possui uma graduação em Medicina e residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pela Universidade de São Paulo. Possui o título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, doutor em Ciência da Saúde na área de Concentração e Pesquisa Médica Translacional pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Paulista de Radiologia. Atualmente é médico e sócio proprietário da Tomosson, Diagnósticos por Imagem, professor da Faculdade do Unisalesiano Araçatuba e coordenador do setor de Radiologia e Diagnóstico de Imagem do Hospital Unimed Araçatuba. E a doutora Sani Ferrarese possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, especialista em Sexualidade Humana, possui especialização em Sexualidade Humana pela FMUSP, mestrado em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência e Reprodução Humana. Atualmente é médica ginecologista cooperada com a Unimed Araçatuba e credenciada com a Santa Casa de Saúde de Araçatuba. Trabalha junto ao AME de Araçatuba. Vamos começar, então? Na verdade, eu trouxe esse tema aqui, né, que é o ORADS, na ultrassonografia e na ressonância magnética e por que utilizar, tá? Eu já deixo de saída o meu contato aqui. Quem quiser, só escanear esse QR Code que pode ficar à vontade para fazer perguntas, que eu vou ter um prazer de respondê-las. Então, na verdade, assim, se eu pego uma imagem de ultrassom como essa e vejo uma lesão ovariana, que você tivesse que escolher uma palavra para descrever essa lesão, que palavra que você usaria? Então, veja, a gente pode falar que isso é uma lesão cística heterogênea, ou complexa, ou multiseptada, multilocular, lobulado, indeterminado, complicado, sólido cístico. Veja, são inúmeras possibilidades de eu descrever isso daqui, tá? Com o intuito de normatizar, né, que todo mundo fale uma língua só, é que surgiu o sistema RADS, né? Esse sistema, na verdade, é o Colégio Americano de Radiologia que desenvolveu, primeiramente em 93, então já está bem velhinho, né? Não tão velho quanto eu, mas nasceu para descrever a mama. Então, patologias de mama, né? O famoso BIRADS. Então, o BIRADS é a mãe de todos os sistemas RADS, tá? E o ORADS, ele é novinho, veja, ele foi desenvolvido em 2019. O primeiro artigo foi publicado, na verdade, em 2020, então ele foi desenvolvido em 2019, publicado em 2020, e aqui também está disponível o QR Code desse artigo inteiro. Quem quiser também é só escanear. E ele foi revisado agora, recentemente, em 2022, e publicado em 2023. Também está disponível com esse QR Code aqui. E esses dois artigos, eles tratavam do ORADS, né? Então, essa sistematização para avaliação de ovário e anexos, com ultrassom. E em 2022, eles publicaram também o mesmo sistema, mas para avaliação com ressonância magnética. E também está aqui o artigo, né, publicado em 2022, e também está disponível, é só escanear esse QR Code. E o porquê, né, assim, que tem o ORADS, né? Por que ele foi desenvolvido? Quais são os seus objetivos, né? Então, primeiro, é aquilo que eu já acabei dizendo, né? A gente vai instituir um léxico padrão para descrever lesões ovarianas e anexiais, para que todo mundo fale a mesma língua. Então, a gente vai ter todas aquelas palavras, depois eu vou mostrar, uma que é não é o correto, é o padronizado para que a gente utilize e todo mundo, os radiologistas consigam conversar entre si, falando a mesma língua, e a gente, radiologista, consegue conversar com o ginecologista e se entender melhor. Então, todo mundo sabe do que a gente está falando. E eu tendo esse léxico padrão, eu consigo também que cada palavra tenha uma associação com um fator de risco para câncer de ovário, no caso, né? Então, com isso, eu consigo estratificar aquela lesão quanto à probabilidade de ser uma lesão potencialmente câncer, né? E com isso eu evito lesões, uma cirurgia de lesão benigna
e poupando, né, o ovário. A gente sabe hoje, nessa NIC, que cada vez mais as mulheres estão postergando a maternidade, então acho que é fundamental a gente tentar sempre poupar o ovário. Então, para que tirar um ovário que não precisa de ser tirado, né? E também o contrário, né? Se for uma lesão altamente suspeita para câncer, que já quem opere primeiro aquela paciente já seja um cirurgião oncológico, para que não faça duas cirurgias, né? Uma pelo ginecologista geral que vai lá, tira essa lesão. Poxa, é câncer, tem que ser reabordado para fazer uma cirurgia mais extensa, alguma coisa assim, né? Então, a gente melhora os dois extremos, né? Do que não precisa operar ou já operar para um profissional cirurgião oncológico. E também o ORADS orienta a conduta, né? E aqui eu chamo só a atenção que ele orienta a conduta para aqueles casos que aquela lesão foi um achado, a paciente era assintomática. Obviamente que se a paciente procurou fazer um ultrassom porque está com uma dor pélvica, a gente acha uma lesão, a conduta é pelo sinal e sintoma, pelo quadro clínico, não vai ser pelo ORADS, tá? Então, isso é bem claro no ORADS. O ORADS, ele orienta a conduta daquelas pacientes que estão assintomáticas, né? Teve aquele achado da lesão ovariana. Tudo certo, gente? Podemos continuar? Então, começando pelo ORADS ultrassom, né, que eu já falei que a gente tem esse sistema tanto para ultrassonografia quanto para ressonância. No ultrassom, uma coisa que é importante que os ginecologistas saibam, né? Eu preciso que esse ultrassom seja com Doppler colorido, para que eu consiga estratificar de forma adequada, tá? Então, o ideal é que as pacientes saiam do consultório e vão a um serviço de imagem com um pedido de ultrassom transvaginal, sempre que possível. Não é necessário o transvaginal, você pode estratificar com uma avaliação pélvica daquela paciente que por acaso é virgem, a gente não vai fazer ultrassom transvaginal, a gente pode fazer via abdominal, mas o Doppler é fundamental para a gente conseguir estratificar essa lesão, tá? Então, o ORADS no ultrassom só é possível com o Doppler, até a gente vai discutir isso daqui para frente. E o ORADS no ultrassom, ele pode ir desde zero, que ele tem uma avaliação incompleta. Então, por exemplo, quando que seria zero? Eu não consegui ver o ovário, por exemplo, né? A paciente foi lá, foi fazer o exame comigo e por algum motivo, porque interpôs uma alça intestinal com gás, alguma coisa assim, eu não vi o ovário. Então, se tem uma avaliação incompleta, vou dar zero. Veja, se ela não tem ovário, não é zero. Não é aplicável o ORADS, né? Porque afinal ela não tem mais os ovários. Aí entra a parte da história clínica desse paciente, que é fundamental, né? Assim, no ultrassom a gente ainda tem a sorte de conversar com a paciente que está lá fazendo. Agora a ressonância não. Então eu preciso muito do pedido ou do biomédico ou técnico que fez o exame que faça esse papel de anotar, exato, né? E aí, então, saímos do zero, podemos ir para o 1, que é normal, não tem nada. O 2, que tem algum achado, porém é benigno. Veja que o valor preditivo positivo de malignidade é bem baixo, menor que 1%. Tem uma classificação ORADS 3, que esse risco fica entre 1% e 10% para malignidade. O 4, de 10% a 50%. E o 5, maior ou igual a 50%. Então, veja que eu vou de 0 a 5, vai aumentando o risco, né, para câncer de ovário, e vejo que tem uma janela grande, né? Assim, mais de 50%, mas mais quanto, né? Pode ser bem diferente. Você tem uma chance de 50% de câncer ou 99%, né? O ORADS no ultrassom, ele é o típico exame de screening. Ele tem esse leque maior de risco, né? Ele não é tão específico, ele é muito sensível, bem típico de um exame de screening. Agora, a ressonância, por outro lado, não. Ela é bem específica. Então, por isso que a gente chama de solve problem, né? Então, em geral, a gente faz a ressonância quando o ultrassom mostrou alguma coisa e tem essa chance, essa variabilidade grande de câncer. Aí, a ressonância vem ali para estudar isso melhor. E se no ultrassom eu preciso ter o Doppler para conseguir estratificar no ORADS, na ressonância eu preciso de contraste para conseguir ter essa classificação. E o equipamento, gente, esse 1,5 Tesla, que é uma medida de campo magnético, tá? Para avaliação pélvica tem que ser, no mínimo, um aparelho que tem 1,5 Tesla. A maioria dos aparelhos de ressonância hoje em dia são de 1,5 Tesla, né?
Mas aqueles, não sei se vocês já viram, ressonância de campo aberto, existem umas ressonâncias que não é aquele tubo, né, tradicional, essas nunca vão ter um campo magnético alto assim, de 1,5 Tesla, elas vão ser mais baixos, ou seja, não são adequados para avaliação ORADS, tá? E assim como na ultrassonografia, quando a gente vai fazer isso pela ressonância, também pode ter o zero, uma avaliação incompleta. Aqui, por exemplo, seria... a gente fez o exame, mas, por exemplo, a lesão era tão grande e ela não foi avaliada na sua totalidade. Então, seria um exemplo de um ORAD zero. Ou a técnica que foi feita do exame não foi adequada, eu não consigo classificar, também é zero, tá? Então, a gente vai ter que repetir esse exame por um desses motivos, por exemplo. E eu também tenho o normal, né, que seria o ORADS 1, eu também posso ter benigno, aqui veja que o valor preditivo positivo para malignidade é menor que 0,5%. No 3, ele é em torno de 5%, no 4, em torno de 50% e no 5, em torno de 90%. Então, vejam que ele não dá essa variabilidade igual dava o ultrassom. Ele é bem mais específico no valor preditivo positivo para câncer. E já dou um adendo aqui importante. Uma lesão que estava suspeita lá no ultrassom, eu faço a ressonância e não tem reforço pelo contraste, o valor preditivo positivo para malignidade, ou seja, a chance de malignidade é menor que 0,01%. Então, não reforçou, estou trocando em miúdos, né? Não reforçou, fique tranquila, não é câncer de ovário, tá? Uma pergunta. Claro. Eu teria que fazer o ultrassom antes da ressonância ou posso partir direto para a ressonância? Em geral, o caminho é esse, né? A paciente, o primeiro exame que ela vai fazer é o ultrassom e aí, se tem alguma coisa alterada, encaminha para a ressonância. Contudo, às vezes ela foi fazer uma ressonância por um outro motivo. Por exemplo, ela foi estudar, tinha uma suspeita de endometriose, vamos supor, que é onde uma ressonância está bem indicado. E aí tem um achado de uma lesão ovariana, que não endometrioma, né? Que não associada à endometriose. Aí, às vezes, a gente vai classificar com o ORADS sem ter passado pelo ultrassom. Só, assim, também um outro adendo, o endometrioma, que é uma lesão típica de endometriose, né? Já é o ORADS 2. Então, já tem previsto, né? Todas as lesões benignas estão previstas dentro do ORADS. Então, ela vai ter uma classificação baixa. Certo? E eu queria fazer uma pergunta assim, quais os critérios que são utilizados na hora que eles foram desenvolver esse padrão de... O slide aqui, ó. Então, naquele artigo que eu deixei disponível para vocês, vai ter uma tabela resumo que tem todos os descritores para você ir colocando aquilo e estratificar o risco. Mas essa tabela é para quem é uma alma antiga, né? Quem gosta do papel ali, quer ver. Porque hoje a gente tem essas ferramentas de calculadora em aplicativo. Então, eu até deixei disponível aqui 2 QR Codes para quem tem Android e para quem tem iOS. Você vai colocando, ele vai te perguntando como é a característica daquela lesão, usando o léxico padronizado pelo RAD, você vai respondendo, ao final você já tem a nota. Então, muito simples, né? Se você é um cara ligado na tecnologia, é muito mais fácil usar o aplicativo. Agora, se você é old school, você usa essa tabela que tem no artigo, tá? Então, é assim que a gente classifica, tá? Então, veja que a gente tem isso tanto para o ultrassom, e aqui está a tabela e o aplicativo, e na ressonância também, tá? A gente tem o aplicativo e a tabela. Então, basta ir seguindo passo a passo, tá? Então, veja que classificar não é difícil. É só seguir a receita do bolo. O que é difícil? Fazer bem feito o exame. Então, o ultrassom é totalmente operador dependente. Então, tem que ser feito por uma mão, né, um médico experiente que saiba o que ele está procurando para depois conseguir classificar de forma adequada. E a ressonância seja feita no equipamento bom, com um biomédico capacitado, e o médico, obviamente, que vai laudar aquele exame também tem que estar inteirado nisso, né? Então, veja que são coisas novas, né? Foram publicadas aí no início dos anos 2020, né? Então, temos aí 3-4 anos de ORADS, né? Rodando. Então, se você pega um relatório que tem um ORADS no final, você já intui que, pelo menos atualizado, aquela pessoa está. Ela pode ter colocado a classificação errada, mas pelo menos ela está atualizada, né? Queria fazer uma pergunta para a doutora também. Como que foi isso aí na prática, quando isso chegou? Como que foi receber essa nova... Na verdade, as lesões ovarianas para o ginecologista sempre são um desafio.
Primeiro, porque lesões ovarianas são muito frequentes porque elas variam com o ciclo menstrual. Então, é uma grande confusão, porque as pacientes, elas escutam cisto, elas ouvem câncer. Elas não ouvem que elas têm, que necessariamente aquilo pode ser alguma coisa benigna, né? Então, acho que aí entra até uma coisa bem importante, que eu costumo orientar, e se alguém que não estiver assistindo a gente não for só radiologista, se alguém aqui for ser ginecologista, pensar até na fase que você vai pedir para essa mulher fazer o exame. Porque na segunda fase do ciclo, muito provavelmente eu vou achar uma lesão cística do tipo de corpo lúteo, né, com o halo ao redor bem com bastante fluxo vascular, que vai ser um cisto de corpo lúteo ou um cisto hemorrágico, né? Então, para a gente que lida como ginecologista, trazer uma classificação dessa facilita. Por quê? Porque na maior parte das vezes nós não vamos encontrar lesões malignas. Raramente a gente vai encontrar lesões malignas, mas muitas mulheres já passaram, eu mesma já quase passei por uma cirurgia de videolaparoscopia porque o colega, na época, em São Paulo, achou que um cisto simples merecia uma videolaparoscopia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e o ginecologista, ele se beneficia muito, porque tendo essa estratificação de risco, a gente sabe quando eu posso aguardar um pouco e quando eu preciso realmente tomar uma decisão mais rápida e que vai ser mais agressiva. E como o Eduardo falou, né? Nós que somos ginecologistas, que lidamos com a parte de reprodução humana, a preocupação com a reserva ovariana da paciente tem que ser frequente. Eu não posso fazer oforectomia de qualquer cisto simples que aparece. Eu não posso fazer oforectomia de todos os ovários que tenham cistos hemorrágicos. Eu preciso conseguir conciliar esse exame, o desconforto da paciente, a clínica, mas também pensando no futuro reprodutivo, porque se eu tiro esse ovário muito precocemente, essa mulher provavelmente vai ter uma falência ovariana um pouco mais cedo. E, consequentemente, ela pode vir a não ser mãe quando ela deseja. É isso que você falou, é fundamental, porque na classificação do OHADS, uma das primeiras perguntas, essa paciente é menopausada ou ela está em idade reprodutiva? Porque é muito diferente de uma paciente de 30 anos que não usa anticoncepcional ter um folículo, um cisto de 3 centímetros, que na verdade é um folículo, do que uma senhora de 70 anos ter o mesmo achado. Então, não é esperado, né? Uma pessoa com 70 anos, menopausada aí há pelo menos 20 anos, você encontrar um cisto de 3 centímetros. Você já fica um pouco mais esperto. Agora, é normal você encontrar isso numa pessoa de 30. Então, sim, a visão é completamente diferente. Muito bom. Exatamente. E aí, gente, já vamos responder aqui. Qual dessas palavras é do léxico do OHADS? É multilocular. Então, aqui a gente tem uma lesão cística multilocular. Então, a gente já tira todas essas outras palavras que, assim, eu falo de novo, não está errado, mas vamos falar multilocular, né? Eu já quase errei aqui, que o multilocular que é o padrão OHADS. Então, tá. Veja por que é importante a gente falar a mesma língua. Se eu tenho um cisto multilocular, eu consigo colocar na tabela OHADS e já vem aqui, ó, cisto multilocular. Perfeito. Veja que, por si só, ele já nasce OHADS 3. Então, ele nunca vai ser 1 ou 2. Tá? Então, ele já começa a ter algum risco de malignidade. E o que vai diferenciar ele ser 3, 4 e 5? A gente começa a olhar aqui a tabela, a gente vê que depende muito como que essas paredes, esses septos são, se eles são regulares ou irregulares, o tamanho e o color score, que é uma pontuação que a gente dá pelo Doppler colorido. Então, veja como é importante eu ter feito o Doppler nesse paciente. E aí, começando a responder aqui pelas características, a gente vê que, nesse caso, ele tinha uma parede interna e septos irregulares. A gente vê bem aqui nessa região. Tamanho, talvez assim, a gente já matou. Se eu já coloquei aqui que a parede interna ou septo irregular, eu já tenho um OHADS 4, tá vendo aqui? Ó, já de qualquer tamanho ou color score. Então, nesse caso em particular, não me interessaria tanto o tamanho, mas o color score. Mas vamos lá ser puristas e ver o tamanho. O tamanho, gente, é sempre o maior eixo
da lesão, independente qual eixo é. Então, a hora que você descobriu o maior tamanho, é aquele tamanho em centímetros que você vai avaliar. Nesse caso, tinha 8 centímetros. E qual é o Color Score? Aqui é que entra uma característica, né? Esse Color Score, então, ele varia de 1 até 4, e quanto mais fluxo vai tendo, maior a nota. Então, veja que é uma avaliação qualitativa, né? Não é um número, né? É no olhão, assim, tá? E aí o RADS é uma crítica ao RADS, porque é uma coisa qualitativa, não é quantitativa, mas o RADS fala, se você está na dúvida, por exemplo, se é 2 ou 3, ou se é 3 ou se é 4, que às vezes no dia a dia isso pode acontecer, ele fala, considere o pior, tá? Então, você está na dúvida entre 3 e 4, é 4. Você está na dúvida entre 2 e 3, é 3, tá? Então, veja, aqui o 1, ó, é sem fluxo, tá? Não tem fluxo e era o nosso caso. Eu estava com o Doppler ligado, essa janelinha, para quem não está acostumado, né? Essa janelinha traçada em verde aqui é o Doppler. E veja que na lesão eu não tenho fluxo, eu tenho fluxo fora dela só, tá? Então, na verdade, qual é o Color Score? É 1. E aqui eu já tinha falado, né, que não ia depender muito, né? Então, esse caso em específico desse cisto multilocular é um ORADS 4. Sendo um ORADS 4, o valor preditivo positivo para câncer de ovário varia entre 10% e 50%. E aí, se a gente pega o ORADS ultrassom, ele coloca lá o manejo, né? Como que vai ser a conduta. E veja aquilo que você tinha perguntado antes, né? Uma mais comum que a gente faz é a ressonância. Porque se a gente tem uma coisa com um grau de probabilidade de câncer que varia entre 10% e 50%, é bom fazer uma ressonância, porque às vezes ela não vai precisar operar ou vai precisar operar e se for precisar operar, era adequado que já fosse com um cirurgião oncológico, tá? Aí essa paciente fez a ressonância e aí aqui já é a avaliação com contraste, veja como é fundamental mesmo a gente usar o contraste. E aí entra um negócio que a gente chama de curva dinâmica. Eu faço esse contraste e vou observando como ele se comporta ao longo do tempo e eu comparo o reforço pelo contraste da lesão em relação ao miométrio. E a gente tem uma curva padrão do miométrio que está aqui em azul, que a gente já conhece, não? Ao longo do tempo, esse reforço ele vai subindo e forma esse ombro que a gente fala e faz um platô. Tá? Essa é a curva do miométrio. Se a curva da lesão ela vai subindo aos poucos, assim, não chega a formar esse ombro, é o típico ORADS 3. Agora, se ela vai subindo e forma esse platô, esse ombro, ou ela vai ser 4 ou vai ser 5. O que muda do 4 para o 5? É só ver aqui, ó, é a relação do miométrio. Então, se ela reforça mais precoce que o miométrio ou acima do miométrio, a lesão, é um ORADS 5, então a chance de câncer vai para 90%. Agora, se ela realça mais tardio ou em menor intensidade que o miométrio, mas forma esse ombro, então seria um ORADS 4, um risco de 50%. Aqui tem uma pergunta importante. Vocês já sacaram qual que é o problema? E se essa mulher tirou útero? Se ela não tem o miométrio, mas ela fez uma esterectomia. Eu achei que esse miométrio era já definido. Não, já tem uma base, não o dela. É o dela. É baseado no dela? Agora eu fiquei surpresa. Esse é o grande lance. Vendo como a gente aprende? Esse é o grande lance do ORADS, porque é uma coisa nova, a gente começou a usar e a gente percebe que, obviamente, né, o câncer de ovário ele é mais prevalente na população mais idosa, que é, em geral, a população que já tirou o útero, né? Principalmente no Brasil, né? Bem comum. A gente tem muita esterectomia. Vai diminuir. Mas... E, Sani, o pior é que se é uma esterectomia parcial, ficou o colo, eu não posso usar o colo. Eu tenho que medir no miométrio do corpo e ainda assim na periferia, para não pegar as artérias mais centrais, assim, sabe? Então, isso daqui é um problema. Uma dificuldade. E é uma dificuldade, eu consigo saber se ela vai ser 5 ou 4 ou 3. Então, se eu tiro essa linha do miométrio, eu consigo saber que ela tem um padrão 3. Agora, se é 4 ou 5, eu não vou saber. Vai ficar na dúvida. Eu vou ficar na dúvida. Então, essa é uma grande limitação do ORADS da ressonância se a paciente é esterectomizada, tá? Ainda que tenha o colo do útero. Então, assim, já aproveitando uma pergunta, o que você considera hoje de vantagem e de desvantagens desse
desse sistema hoje? Não, na verdade, eu acho que todo o sistema RADS, né, seja para mama, que lá começou na década de 90, seja agora para o ovário, e a gente tem para tireoide, tem para fígado, tem para pulmão, tem para bexiga. O órgão que você pensar, a gente tem um sistema RADS. Eu acho ele super bom. Eu sou super defensor do RADS. Eu acho que, principalmente na mama, que a gente tem mais experiência, a gente já está na 5ª edição do BIRADS. Esse é fundamental. ano... É fundamental, porque isso daqui normatiza. Eu que acabo pegando ultrassons de médicos diferentes e se eu não tenho um sistema e quando a gente encontra um exame que vem sem... Até hoje a gente encontra ultrassom sem o BIRADS e a gente tem essa dificuldade de realmente entender e tomar decisão. Isso atrapalha a decisão terapêutica, o fato de não ter. Então, a normatização é muito importante. A gente às vezes até pega, né? Eu tenho a minha tabela old school que eu tiro e quando a pessoa não faz e eu tenho dúvida, eu olho na minha tabela old school para tomar decisão. Então, veja assim, o BIRADS, que é a mãe de todos os RADS, tem 30 anos já, né? Como eu falei, está na 5ª edição, indo para a 6ª. Esse ano vai ser publicada a 6ª. E ainda tem gente que não coloca no final do seu laudo o BIRADS. Sim, e o RADS, que é bem mais novo, né? Tem aí 2, 3 anos, é muito mais comum ainda a gente ver laudos sem o RADS no final. Eles vieram para facilitar mesmo. Então, eles vieram para facilitar, mas crítica, que você tinha perguntado, né? Quais são as limitações? Ou pontos negativos, talvez. Não seriam nem críticas. Eu acho que fazendo o bom uso não há pontos negativos. Agora, assim, o problema é fazer o mau uso. Então, por exemplo, isso em mama é bem claro. Então, eu dei um BIRADS 4, mas o BIRADS 4 quer dizer que aquela paciente vai ter que fazer uma biópsia. Só que eu classifiquei errado. Não era 4, era 3, era 2. Você criou um problema. Porque, assim, e agora para você baixar a nota? Na verdade, eu tenho uma queixa como ginecologista. Por exemplo, em mama, o BIRADS 4, ele tem um valor ali bem grande. Muito longo. Então, assim, quando você está no 5, você fala para a paciente, isso daqui é bem possível que seja câncer. Agora, quando eu estou no 4, eu posso estar próximo de 3% ou de 90%. Mas isso melhorou já, né? Já melhorou com a divisão. Tem o 4, A, B e C. Então, esses números... Mas a maior parte das vezes eu não vejo o A, B e C. Então, quando vocês forem radiologistas, A, B e C vem na sequência. Que, na verdade, é super confortável quando a gente não tem que dividir em A, B e C. A ressonância de mama só agora na 6ª edição que vai colocar o A, B e o C. Por enquanto, é só o 4 ou o 5. Então, assim... Mas essa é uma dificuldade. Mas eu estou vendo que os valores que a gente tem do RADS, ele acabam sendo mais bem distribuídos, né? Eles não estão com aquela diferença tão grande. O BIRADS 4 é o tétrico pro ginecologista. A gente fica assim, e agora? Vou falar, e aí a mulher chora e de repente não era nada. Mas, e você veja que é um bebezinho, né? Tem 3 vezes para ciência, 3 anos não é nada, né? Então, assim, tem muita coisa para ser melhorada dentro do RADS. Acho que isso é uma limitação, não é desse sistema, é da ciência. A ciência vai passando e vai melhorando. Então, acredito que, por exemplo, essa limitação que a gente tem hoje em relação ao miômetro vai ser superado. Então, vai se criar, por exemplo, um parâmetro medindo, sei lá, com músculo elipsoas, por exemplo, todo mundo vai ter o músculo elipsoas, né? É bem mais difícil você não tê-lo do que não ter o seu útero, né? Então, acho que vai existir uma saída, né? A gente trabalha em ciência para ir desvendando essas coisas, né? Mas já foi um grande passo, né? Com certeza. Demais da conta. E esse caso em específico, né, que eu trouxe lá desde o começo para vocês, era, infelizmente, mesmo um cistoadenocarcinoma seroso, né? Então, era um câncer mesmo de ovário. E assim, já finalizando a apresentação, mas a gente pode ainda conversar um pouco mais, o que precisa ficar então para vocês? É que o RADS veio para padronizar o léxico, não para que todo mundo fale a mesma língua, estratificar o risco, então eu consigo no final falar, isso daqui tem uma chance de ser câncer de tantos %, e com isso orientar a conduta, né? Desde não fazer nada, né? Não mexa nisso daí que isso não é nada, ou sim, infelizmente vai ter que operar. O ultrassom, então, é um exame mais para screening, porque ele tem uma alta sensibilidade, tem presença de grande número de falsos positivos, tá? Então, isso tem que ficar esperto também.
Agora, a ressonância, por outro lado, ela tem muita maior especificidade, por isso que a gente chama que ela é do solve problem, né? Aquilo que eu já tinha falado, tá vendo? O valor preditivo positivo para câncer é menor que 0,01% se não tiver realce pelo contraste. Então, às vezes, a gente vê uma lesão que assusta no ultrassom, faz a ressonância. Não teve reforço? Tranquilo, minha filha. Toca a vida que isso não é nada. Então, a gente tem muita segurança para tranquilizar o paciente quando faz a ressonância e não reforça pelo contraste, porque, veja, o valor preditivo positivo para aquilo ser câncer é menor que 0,01%, tá? Acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena. E tem em mão sempre ou o aplicativo para você fazer a conta do ORADS ou o artigo, né? Para quem, como a Sani é old school, que você vai lá conferir se é ou não é aquilo, tá? Então, assim, basicamente era isso, assim, né? Então, eu deixo de novo o contato aqui. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu queria comentar mais algumas coisas do ponto de vista do ginecologista que vai receber. Vocês perguntaram no começo, né, sobre qual a diferença de ultrassom e ressonância. O ginecologista fica muito, muito, muito tranquilo com um exame de ultrassom na mão. Né? Tanto que boa parte dos ginecologistas, às vezes, até tem um aparelho de ultrassom no consultório, porque para nós é um exame muito mais dinâmico e como o ciclo menstrual é muito dinâmico, ele consegue trazer para a gente essas informações e a gente está acostumado a ler esses exames. Outro benefício, outro ponto positivo para o ultrassom, que o ultrassom ele é muito mais barato, é muito maior o acesso, então qualquer cidade pequena você consegue ter um aparelho de ultrassom. Já a ressonância é um exame caro, é um aparelho caro, não é toda paciente que vai ter acesso, principalmente quando a gente fala em sistema público de saúde. Então, o ultrassom, ele acaba sendo, sim, a primeira ferramenta que a gente usa. A gente acaba indo para a ressonância muitas vezes até porque erraram o pedido do exame anterior, né? Então, eu já vi muitos casos de pacientes que chegam numa urgência, fazem uma tomografia pensando em litíase por causa de dor abdominal e aí falam assim, tem uma massa anexial que não é bem avaliada e que um ultrassom teria resolvido muito mais a vida dela do que essa tomografia. Vejam que a gente não falou nenhuma tomografia, né? Não existe o RADS tomografia. Por quê? A tomografia é um péssimo exame para avaliação anexial. É ultrassom. O ultrassom não deu conta, aí que eu aciono a ressonância, tá? Sem passar pela tomo. Então, nunca peçam, gente, vocês que estão aí aprendendo, né? Eu tive um caso recente de uma paciente com dor abdominal. Foi pedido para ela uma tomografia. Essa tomografia viu uma massa que desviava o útero. Não foi pedido para ela o ultrassom, mandaram ela embora para casa. Ela chegou, deram um pedido de ultrassom. Ela fez esse ultrassom e eu não consegui ter acesso a esse exame de ultrassom e ela estava na clínica morrendo de dor. No dia seguinte, consegui realmente ter acesso ao exame de ultrassom dela. Ela tinha uma torção anexial, um cisto ovariano que tinha 10 centímetros e que torceu, né? Ela acabou perdendo esse ovário e se você parar para pensar, ela tinha começado a dor numa quarta-feira, ela foi ser operada na sexta-feira. Se naquela quarta-feira, ao invés daquela tomografia, de repente ela tivesse feito um ultrassom, alguma coisa poderia ter sido feita, às vezes, para resolver isso mais rápido e ela não ter a perda desse ovário. Então, assim, são momentos que a gente vê que a decisão de quem está ali na porta, né, aquela solicitação, ela não é bem feita. Para quem está de radiologista, de repente, fazer uma sugestão, tem certeza que você não quer fazer um ultrassom para a gente já verificar essa imagem? Ela podia ter feito esse exame à noite e ter resolvido. Era uma situação de urgência. Né? Era uma situação de urgência que podia ter sido resolvida naquele momento. É que no mundo prático tem muito viés, né? Também nisso daí. Então, às vezes, é mais fácil fazer uma tomografia do que um ultrassom, né? No hospital que a pessoa está. Então, é uma situação de que a paciente tem sintoma. Então, por exemplo, nem o RADS cabe aí, né? Então, a gente não dá o RADS numa torção ovariana ou não dá o RADS numa gravidez ectópica, que são, assim, as coisas... cisto ovariano roto, né? Que são causas bem anexiais bem comuns de dor dor abdominal e mulher em idade reprodutiva, né? O ultrassom é o melhor, né? E o ultrassom é melhor, né? É o melhor exame para ser feito.
É isso. Eu queria saber, doutor Eduardo, nós estamos na Semana da Tecnologia, né? Então, no Congresso de Tecnologia. Então, eu queria saber, assim, o que está sendo pesquisado hoje, para onde o senhor acha que a parte de diagnóstico de imagem vai evoluir, o que tende a crescer, qual o segmento que ele vai partir, e da doutora, o que ainda falta dentro da clínica, o que ainda falta para ajudar nessa tomada de decisões, se tem alguma coisa ainda. O que a senhora acha também para onde deveria crescer isso aí? Eu acho assim, eu acredito que para vocês que são novos, né, não tem como vocês deixarem de conhecer inteligência artificial, que eu acredito que vai facilitar muito para vocês como profissionais da radiologia. Quem souber usar inteligência artificial vai se manter no mercado. No seu dia a dia você já está utilizando ela? Eu utilizo para algumas coisas, né, mas assim... A inteligência artificial, para mim, ela só funciona em assuntos que eu sei. Certo. Né? Então, porque ela comete muitos erros. Eles têm aquelas... como é que eles falam? Ela viaja na maionese, tem um nome que eles usam. Depois eu vou lembrar o termo. Mas a inteligência artificial, para a minha área, ainda não está sendo muito interessante. Mas existem alguns estudos em mamografia, né? Por exemplo, mostrando que você consegue identificar alguns tipos de lesões mais precocemente. Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito a antecipar alguns diagnósticos. Sim. Então, quem estiver nesse momento inteirado com isso, né? Mas tem que ser feito ainda, né? E eu acho que o trabalho de vocês vai ser esse, treinar essa inteligência artificial para conseguir fazer essa leitura. Realmente. Então, quem estiver atento a isso, eu acho que vai ter um espaço grande. Então, você vê mais alguma coisa, Eduardo? Não, na verdade, assim, a radiologia é uma das áreas médicas que mais tem tecnologia agregada, né? Então, o que eu já sou formado há muito tempo, né? Eu comecei na radiologia em 2000, né? Nos anos 2000, né? Então, me formei, meu R1 foi em 2001. Então, já tenho, né, uma boa estrada. E muito das coisas que eu uso hoje no meu dia a dia não existia nessa época, né? Então, assim, muda muito rápido. Então, na minha área, sim, não é só um sistema tipo o RADS, né? O BIRADS já existia quando era residente, o RADS não. Então, não é só o conhecimento... A própria exame, por exemplo, ressonância de mamas, a gente nem sonhava em pedir. Já existia, mas não era tão rotineiro como hoje, né? Era muito raro, né? Então, realmente é uma coisa que, como eu repito, né? Meu dia a dia de trabalho não tem nada a ver com o da minha residência, né? Então, e eu tenho certeza que daqui 20 anos, quando eu estiver já próximo de aposentar, não vai ter nada a ver a minha rotina com a minha rotina. Então, o radiologista, para quem tem interesse, tem que ser uma pessoa que gosta de tecnologia e adaptável. Mas veja que para você ser adaptável à tecnologia, você tem que ter uma qualidade que inteligência artificial nenhuma substitui, que a gente, né, fica chamando de soft skills, né? Essa capacidade de lidar com o novo, de... Curiosidade. Basicamente, a curiosidade é a coisa mais importante, né? E aí eu acho que é nisso que eu chamo a atenção. Quem estiver sendo curioso de conhecer, de aplicar, né? Em Ribeirão Preto eles têm o pessoal da Onco tem feito treinamentos da Onco, da GO, tem feito treinamentos de inteligência artificial em alguns tipos de exames deles. Então, assim... Lá a gente, que nós dois somos lá da USP de Ribeirão, né? A gente fica tricotando aqui, puxando sardinha, né? Mas lá tem a faculdade de Física Médica, né? A graduação de Física Médica dentro da Faculdade de Medicina tem também Física Médica. Então, o departamento de Física Médica é muito atrelado com de imagem. Tem também, acho que uma graduação de... tipo arquivos médicos digitais, uma coisa assim. Então, a tecnologia é muito presente. Então, eles têm muito trabalho mesmo disso, né? Nessa área. Se eu não me engano, é a Isabela Carlotti que está fazendo pesquisa nessa área. Uhum. Então, assim... A tecnologia, ela é fundamental. Acho que a radiologia não vive sem. A gente vai utilizando isso também.
Para te deixar mais feliz, os miométros vão ficar mais, porque hoje a gente economiza muitas esterectomias hoje com dispositivos intrauterinos que nós utilizamos, muitas vezes não como contraceptivos, mas para evitar sangramentos uterinos anormais. Então, você vai ter mais úteros mais para frente do que você tinha no passado. Deixar você um pouquinho feliz, tá, Edu? Mas acho que também tem outras soluções, né? Eu falei essa do músculo, foi uma coisa que passou na minha cabeça, mas eu acho que é super possível, né? Você estabelecer um padrão com outro padrão, né? Então, assim, o campo é enorme, né, de estudo, assim, pra gente... Bem vasto. Sim. Tá engatinhando ainda. Não, acho que a gente não está engatinhando, não. Acho que a gente está caminhando super bem, é muito rápido, né? Na verdade, assim, eu acho que a inteligência artificial vai virar muito rápido, assim como a internet virou muito rápido, né? A inteligência artificial, ela não é que ela não vai substituir pessoas. A inteligência artificial, ela vai facilitar para que você acesse bancos de dados mais rápido do que você acessava. Antes, você precisava, às vezes, fazer, então, uma leitura de um texto muito grande. Hoje você consegue pegar aquele texto, jogar para essa inteligência artificial, pedir para ela apontar os trechos mais importantes, ajudar a fazer correlações entre dois textos ali. Então, com isso, você vai conseguir otimizar muito o seu tempo, decidir se vale a pena ler aquele paper inteiro ou se aquele paper ali realmente não vai ser tão interessante. Então, ela pode facilitar. Então, eu aprendi uma coisa sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é mais uma calculadora para a gente que vai facilitar a nossa vida. Hoje a gente faz muito pouca continha na mão. Então, ela vai funcionar como uma calculadora. Agora, não vai servir de jeito nenhum, de forma nenhuma, como sendo um local de pesquisa. Sim. Você não pode pesquisar pela inteligência artificial o que você quer. Você tem que alimentar ela com o que você trouxe de informação das plataformas como o PubMed, por exemplo, né? As recomendações das sociedades que você precisa acompanhar. Você traz esse conhecimento para dentro da plataforma e dentro da plataforma você vai utilizar aquilo. Eu concordo com isso. Eu acho que ela sim veio para facilitar, só que aí tem o lado ruim, né? Porque facilitando, tua produtividade aumenta, então você consegue produzir muito mais em menos tempo. Por exemplo, na radiologia, né? Separar o que é normal, o que é normal, isso a inteligência artificial já faz, já te coloca uma lista de prioridades. Esse exame que você lauda primeiro porque é mais urgente do que esse. Então, isso já é nossa rotina, isso já está implementado. Então, sim, facilita a vida do dia a dia do radiologista, contudo, se espera que você tenha uma produtividade maior e isso vai ser ruim, vai ter para a cabeça, pontos, né? Então, assim como a internet... A gente vai ter que aprender a trabalhar com esses limites. Assim como a internet facilitou muito a nossa vida, né? A gente é da época que ia na biblioteca buscar o paper. Então facilita demais, mas por outro lado, você... tem essa distração que a internet acaba te impondo, né? Acho que a inteligência artificial é o mesmo caminho, mais ou menos, assim, né? Tem um lado, como tudo na vida, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim. É o equilíbrio. Os budistas dizem, né? Caminho do meio. Sim. Sim, né? Não pode nem ter excesso, nem ter de menos, né? A gente tem um caminho ali que a gente pode não pode encontrar. Ter medo. Acho que é isso, assim, né? Tem que encarar como uma coisa que vai fazer parte, sim, do nosso dia a dia. Não adianta negar e se adaptar. Né? Aprender a usar. Aprender a usar essa calculadora. Isso aí. Eu gostaria de agradecer você, Eduardo. Gostaria de agradecer a você, doutora Alexandre. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu achei bom. Não sei vocês, achei que foi muito bom. Eu convido vocês a assistirem agora os próximos episódios do CIT. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado.